Convido a igreja para ler um texto, conhecido texto da Palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele e os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Meus irmãos, é muito bom a gente meditar na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus ela é boa para nós, além de nos ensinar, nos alimentar espiritualmente, é a bússola que aponta para a vontade de Deus na nossa vida, viva e eficaz. E nesse texto sagrado que li, já conhecido de todos, aqui no Novo Testamento, sermão conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ensinamentos proferidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando desempenhou o seu ministério aqui, além de pregar, ensinava e operava maravilhas, e aqui ele estava ensinando, doutrinando, exortando aos seus discípulos e aquela multidão que ali estava, com os seus santos ensinamentos. E cada palavra que Jesus dizia tinha seu punho eterno aqui na terra, porque Jesus conhece da humanidade todo passado, presente e futuro. Por isso que a palavra do Senhor, ela nunca vai ficar ultrapassada, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é atualizado todas as épocas, ele nunca vai ficar atrasado. Quando alguém pensa na evolução que vai chegar lá daqui a não sei quantos anos, se Jesus não vier, o Espírito Santo já está lá. Ele é eterno. E onisciente, conhece tudo, sabe todas as coisas. E aqui, Jesus, ele consolou e exortou os discípulos. Em oportunidades passadas, falamos sobre a importância dessas exortações dadas por Jesus aos discípulos e como vale para a nossa vida, como vale para a nossa regra de fé nos dias que estamos atravessando, até o último dia que estivermos aqui na terra. E quando chega aqui no versículo 8, ele diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí no 9 ele diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja que Jesus falou aqui sobre pobre de espírito, falou sobre os que choram, aquele choro sincero, serão consolados, falou sobre a mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza interior, limpo de coração,
E aqui ele fala sobre os pacificadores. Jesus andava com os discípulos e no meio da multidão, e Jesus observava todos, observava tudo. E Jesus não perdia tempo para, quando chegar a hora de ensinar, ele dá o ensino que aquelas pessoas estavam precisando para a sua vida moral, espiritual e até social também. E quando ele diz aqui, bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Claro que Jesus viu algumas vezes os discípulos se desencontrando em alguma coisa, e Jesus orientava, trazia a criança, fazia aquela demonstração para se tornar como a pureza, a ingenuidade da criança. E aqui ele diz, bem feliz, bem-aventurados são os pacificadores. Pacificador é aquela pessoa que busca pacificar, apaziguar, estabelecer a paz. E todos nós precisamos disso na nossa vida cotidiana. Afinal de contas, quem não quer viver de uma forma em paz, com pacificação na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja? Todos nós precisamos disso. Agora, quando fala de pacificação, entendo que isso se requer um certo esforço de cada um de nós, de cada pessoa. Até porque a Bíblia Sagrada, em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 18, a palavra do Senhor, o apóstolo já orienta, dizendo que, se possível, tende paz. Ele diz assim, no versículo 18, ele diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, se for possível, é porque tem coisas que a gente precisa fazer um esforço, que às vezes se trabalha para se ter paz com alguém, mas não se tem um êxito, porque não encontra espaço para isso. Mas a Bíblia diz que, se possível, ter paz com todos. Comunhão é diferente de paz. Estou falando de paz, serenidade, apaziguação, pacificação com todos. Até porque isso aí a paz é uma característica do fruto do Espírito, que o Espírito Santo ele implanta em nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22, ele falou dessa pacificação aí, quando ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, ele faz gozo, paz. Porque muitas vezes, para você manter a paz com alguém, o Espírito Santo precisa implantar em mim, em você. Até porque o Senhor Jesus, ele quer a gente seguindo o bom exemplo dele. Toda a pacificação, toda a paz emana dele. Isaías, profeta messiânico, 7 séculos antes de Jesus nascer, ele já profetizara dizendo em capítulo 9, verso 6, que ele diz, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A gente entende melhor nos exemplos da Bíblia isso. Por exemplo, a Bíblia fala de um filho de Jacó que exerceu a pacificação na hora que os seus irmãos queriam matarem José, que foi o Rubens. Os irmãos sabem que a família de Jacó era difícil. Quem lê sobre os filhos de Jacó sabe que Jacó enfrentou muita turbulência na sua família. Desencontro familiar, enfim. Em Gênesis, no capítulo 37, rapidamente, a Bíblia
mostra aqui sobre o que essa ação de Rubens, no versículo 18, quando os seus irmãos queriam matar a José, ele usou dessa pacificação. O 37, 18 diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rubem livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Eles estavam conspirando matar, todos eles matarem José, mas Rubem sozinho não podia mudar aquela situação, mas usou a palavra da pacificação: não vamos fazer isso, não vamos matá-lo. Aí tirou aquela ideia de coloca na cova ele aqui, porque ele diz: da cova depois tira ele e leva ao nosso pai. Isso significa pacificar. Quantas vezes você, lá na sua família, com seus filhos, onde tem muita criança, às vezes daquela aí você chega, quieta uma, quieta outra e tal, ou em qualquer uma outra reunião, para evitar o conflito, a convulsão entre pessoas. Aí a palavra da pacificação, de apaziguar, vai trazer a serenidade na convivência, a harmonia. Aí a gente vê aqui o exemplo também, rapidamente passando, na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, no capítulo 25, e o versículo 17 a 28, quando Abigail, a esposa de Nabal, ela usou de uma forma tão pacífica para evitar uma chacina na sua família, porque ela era casada com Nabal, e ela própria, e a Bíblia diz que Nabal era um homem maligno, era um homem muito rico, mas era maligno, indomável. E quando naquela ocasião que Davi mandou os seus servos saudá-los, e mandou pedir uma das reses que ele estava tosqueando para alimentar seus servos, mostrando que tinha ajudado ele no campo, e ele retrocedeu a Davi com uma resposta muito áspera. E como Davi era sanguíneo, era guerreiro, e na hora, não sei como foi que aquele rapaz levou a informação para Davi, que na hora o sangue ferveu, porque a informação, a mensagem que alguém leva, pode mudar o estado emocional da pessoa, de como se leva aquela mensagem. Uma vez eu vi o nosso pastor pedindo licença para usar o seu nome, dando um exemplo aqui de um filho que gostava, sempre pedir ajuda ao pai, e o pai estava encabulado. Aí quando ele mandou pedir dinheiro ao pai: meu pai, me dá dinheiro, e o pai já está pedindo dinheiro de novo, aqui nessa carta. Aí a mãe olhou e disse: não, você não entendeu. E o que é que está escrito aí? Pai, me dê um dinheirinho. Mudou a forma de falar. A Bíblia diz que a palavra áspera suscita a ira, mas a branda desvia o furor. E quando aquele rapaz deu a informação, diz a palavra de Deus que Davi juntou os seus soldados, os seus guerreiros, para acabar com a casa de Nabal, com Nabal e tudo quanto tinha. Não deixar nem viver ninguém, mas um dos servos falou a Abigail, e ela agiu rápido. Eu acho interessante a agilidade que ela teve no capítulo 25 de 1 Samuel, e o versículo 18 diz que ela foi saber o que foi que Davi mandou pedir.
E logo que soube, a Bíblia diz, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos e levou a Davi. Aí a Bíblia diz no versículo o 17, o versículo 23 diz assim: vendo, pois, Abigail que Davi apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ela assumiu a culpa. Deixa, pois, falar a tuas servas aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, tal qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vir os jovens de meu senhor que me enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram o mal contra o meu senhor. Aí o versículo 35, que é grande o texto, diz assim: então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Interessante isso aqui. Isso fala de pacificação. Ela com um homem maligno em casa, indomável. Naquele momento que a chacina ia acontecer, ela agiu rápido, correu ao encontro de Davi, se prostrou, assumiu a culpa do marido, chamou a atenção de Davi. Quando Davi ouviu ela falar, ela diz: aqui está o meu presente. Eu não sabia que o Senhor mandou pedir isso para seus servos. Está aqui passas, está aqui guisados, está aqui pão tostado. Quebrou o coração de Davi. E ele voltou para casa, voltou da sua viagem, da sua chacina que ia fazer, em paz. E Abigail retornou em paz. E quando chega em casa, está aquele pedaço de aperreio lá, embriagado num banquete, numa festa, mas ela não disse nada. Já pensou se Abigail fosse aquela esposa que faz uma tempestade de uma gota d'água? O que não aconteceria naquele lugar? Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Ela chegou, viu ele na festa, embriagado, não disse nada, porque a Bíblia diz que a palavra dada, ou dita a seu tempo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Já quero aproveitar neste momento que estou falando a palavra de Deus, para dizer que você que está no conflito na tua casa, com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com a tua família, será que não é você que não está tomando o papel, ou o conselho, ou o caminho de Abigail? Muitas vezes nós temos que perder para ganhar paz, para ganhar serenidade, para ganhar harmonia.
Eu sei que de vez em quando o marido diz cada coisa que a mulher engole com as lágrimas descendo pelo canto do olho. Tem vezes que ela diz coisa com ele que ele engole, porque é crente convertido, né? Mas isso traz a desarmonia, traz a falta de paz. E sabe quem é que promove a falta de paz? É o inimigo. Ele não quer paz na tua casa, não quer paz no teu trabalho, ele quer ver o desencontro na família, o desencontro na igreja. Mas o príncipe da paz ensinou dizendo: bem-aventurados pacificadores. A palavra de Deus fala às vezes daquelas pessoas, é provérbio, né? A Bíblia diz em Marcos 9,50, Jesus disse assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Às vezes a gente encontra aquela pessoa que gosta de semear contenda, a discórdia. É por isso que Paulo diz: se possível, tenha paz. Mas tem pessoas que a gente tem que, se puder evitar, fique em paz. Porque a pessoa é um pé de briga, é um pé de provocação. Aí, é provérbio que diz, né? Que fala sobre o semeador de contenda entre os irmãos. Vamos ler? Porque se tiver aqui já vai recebendo. Provérbios, capítulo, é o Provérbios 6 e 19, se não me foge. Aí diz assim, o 16 diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam para correr para o mal, a testemunhas falsas que proferem mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 26 e 20, ele diz assim: sem lenha o fogo. Esse versículo é interessante, 26 e 20, que ele diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessará a contenda. É interessante, por isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse sem lenha aqui, às vezes os irmãos que nós somos pentecostal, aí quando a coisa está meio assim parada, aí alguém faz: sem lenha o fogo se apaga, os irmãos, aleluia. Não é essa lenha não. É aquela lenha da fofoca, da briga, da desunião na comissão, na escola, na classe, no conjunto. Fofoca aqui, fofoca ali, fala ali, cria um problema ali. Aí Salomão está dizendo: tirando o briguento, o arengueiro, o fofoqueiro, o semeador de contenda, o fogo se apaga, se acaba as brigas. Bem-aventurados pacificadores, bem falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo, corroborando com este ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 11, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Mas não dá muito tempo demorar aqui nesse ponto, porque na continuação ele diz assim no versículo 10:
Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Interessante, ele diz aqui, por minha causa. Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e o versículo 22, está escrito o Senhor Jesus dizendo que nós seríamos odiados discípulos, consequentemente a gente, odiado por todos por causa do seu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Desde que o inimigo de nossas almas, Satanás, foi expulso do céu, se estabeleceu na terra todo um sistema mundano para se opor a Deus, inclusive a perseguição àqueles que trilham nos caminhos do Senhor. Quando nós vemos na palavra de Deus sobre a atuação do inimigo no mundo, aí a gente começa a entender que nunca vai deixar de haver perseguição à igreja de Deus e quem anda nos caminhos do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, fala sobre o espírito que atua no anticristo, que a gente sabe que é o espírito do inimigo, do diabo, inimigo de nossas almas. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí é onde a gente vê que enquanto o povo de Deus estiver aqui na terra, nunca vai deixar de haver perseguição contra a igreja. Por quê? Porque Satanás está no universo, está na terra e se opõe a tudo que se fala Deus. A tudo que é de Deus vai sempre haver uma perseguição nesse sistema mundano que nós estamos enfrentando. Nunca pense que o mundo é amigo de crente. O mundo, Jesus chamou, uma vez Jesus disse assim aos discípulos: vamos-nos daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima e dele nada tem em mim. A palavra nos ensina dizendo: que comunhão tem a luz com as trevas? Que consenso tem Deus com Belial? Se você quiser ser um crente genuíno, obedecendo a palavra de Deus como ela é para ser obedecida, lá na repartição, em algum momento, você vai ser rejeitado, rejeitada, discriminado, discriminada. Quando tiver um crente, aonde ele estiver, se ele estiver em paz, estiver com eu não digo em paz, em comunhão, em paz, se ele estiver em comunhão, misturado com aquele povo, fazendo o que o povo faz, pecando como o povo peca, todo mundo vai dizer: eu gosto dessa irmã, eu gosto desse irmão. E Satanás principalmente vai dizer: com ela, essa aí eu não vou me incomodar, com esse eu não vou, eu quero ele desse jeito. Mas com um crente que obedece à palavra de Deus, que diz não ao sistema mundano,
Você vai ser rejeitado muitas vezes pelo seu chefe, pelo seu companheiro, por causa do nome de Jesus Cristo. Primeiro ataque que ele deu em oposição a Deus foi lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, e no capítulo 3, versículo 2 a 5, quando Deus colocou Eva e Adão para desfrutar do jardim. Deus deu um mandamento já ali. Quando Deus disse assim: da árvore do jardim podereis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, se comeres, certamente morrerás. Satanás já estava no universo. E claro que Eva, naquele momento que vai por ali, a antiga serpente, o diabo, se personifica naquela serpente e começa a falar com Eva. Aí já faz aquela pergunta que Deus tinha dado o mandamento: é de todas as árvores do jardim que Deus disse que você não comesse? Não, de todas eu posso participar. Da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que comermos, certamente morreremos. Não morre. Começou a inverter ali. E os irmãos, sabem qual foi a consequência da desobediência de Adão e Eva em obedecer à voz do inimigo? Qualquer coisa que leva você a desobedecer os mandamentos divinos, a palavra de Deus, é a voz da serpente, é a voz da antiga serpente. Cuidado com a palavra macia do diabo. Cuidado com a palavra de lisonjas e até elogios para você se conformar com o pecado. As consequências foi grande para o homem. Mas Deus é tão bom que quando Satanás dá um ataque, Deus pune o pecado, mas já vem com uma solução. Ele não esperava Gênesis 3:15, que Deus deu a sentença de Adão, Deus deu a sentença de Eva, deu a sentença da serpente. Mas quando ele estava falando da serpente, disse assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, o pecado, e a semente da mulher. Jesus já apareceu ali. Irmãos, sempre quando eu vejo muita gente misturado com o oba-oba do mundo, de todo jeito, caminhada para Jesus, aí vai de todo jeito, é cerveja, é cachaça, é tudo. Caminhada para Jesus. Aí tem crente tão simples: olha quanta gente caminhando, falando em Deus, falando em Jesus. O diabo também fala. Ele quer enganar o crente com coisa superficial. Sabe quando é que Deus se agrada do crente, da multidão, do povo? É quando está de joelhos, clamado, com a face no pó, com a face no chão. Aí mexe com a terra, mexe com o inferno, mexe com o céu. Mas no oba-oba de cachaça, de moda, de música do mundo, de tudo. Deus é santo. Santo, santo. O mundo não quer o caminho estreito. O mundo vai sempre querer o caminho largo, que conduz à perdição. É fácil de andar nele. É aquele cristão: eu posso tudo. Quem manda, e agora dessa era da relatividade, o que é pecado para fulano não é pecado para mim.
O que é pecado para o pastor não é pecado para mim. Já ouvi um dizendo assim: o que é pecado na Bíblia é relativo, porque eu não acho que é pecado. Aí vai pensar que Deus vai descer do céu. Não, não faça isso não, que isso é pecado. Deus já deu aqui, olha, a palavra dele. E diz: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Tem muita gente com nome de crente no caminho largo e vai ter a surpresa quando chegar no fim. É melhor ir andando e chorando, é melhor andando e gemendo. Aquele que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Caminho do Evangelho é caminho de crucificação, de renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A Bíblia tem um exemplo lá nos dias de Esther, de Mordecai ou Mardoqueu, que tinha um príncipe lá que queria acabar com os judeus, com o povo de Deus. E decretou, vamos ler, estamos estudando a palavra do Senhor no livro de Esther. No capítulo 3, e o versículo 8, tinha lá um cidadão por nome Amã. Olha o que ele disse: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhados e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Veja, que sempre vai haver um sistema diabólico para acabar com aqueles que seguem, trilham no caminho do Senhor. Os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos talentos do rei. Interessante é que no versículo 13 diz assim: e as cartas se enviaram pela mão dos correios de toda a província do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem seus despojos. Interessante. Acabar com os judeus que adoravam a Deus. As leis desse povo é diferente. Ele diz aqui: das leis de todos os povos. E não é mesmo? Uma vez eu estava pregando lá do sertão, trabalhando, aí o povo lá tem um negócio de dizer: ô cidadão, qual é a sua lei? É a lei de crente? Eu digo: não. E qual é? Eu digo: é a lei do Senhor. Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O mundo não quer essa lei, porque essa lei é como uma dieta. O que é dieta? Às vezes a pessoa vai para o médico, faz uma cirurgia, alguma coisa, aí o médico passa: você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Uma vez minha sogra fez um trabalho lá e foi para o médico disse: a senhora não pode isso, não pode. E eu vou comer o quê? É só isso, arroz branco, não sei o quê, não sei o quê. E como é que eu vou? Isso é justamente para a sua saúde.
Aí a pessoa, eu vou para a lei de crente. Aí pensa que ia chegar aqui, é só cantar, levantar a mão e benção para lá, chave para cá. É nada, tem dieta. O caminho dos céus é o alto caminho, é o caminho santo. O imundo não passará por ele. Os caminhantes, é esse caminho que nós estamos caminhando. É estreito, é. Tem dieta, tem. Não pode roubar, não pode se prostituir, não pode adulterar, não pode. Mas no fim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas agora tem uma coisa. Satan, é como a Bíblia mostra, ele dá o ataque e a perseguição dele, mas vem o antídoto do socorro de Deus. Os judeus aqui, principalmente Mardoqueu, quando soube disso, que ia morrer em um dia todos, se vestiu no saco, na cinza, saiu proclamando pelas províncias que estava para acontecer, aí se humilhou, chamou o povo para se humilhar, para orar, para clamar, porque ele não tinha força para lutar contra o príncipe Amã, ainda que Esté estava lá no palácio, mas ele não confiou em Esté, ele se utilizou da bênção que Esté tinha recebido, dada por Deus. Porque quando ele estava clamando, mandou a carta para Esté, mostrando o que estava acontecendo. E Esté, claro, crente, que viu aquela situação, mandou logo a resposta. Diga a ele que infelizmente, nesses 30 dias, ninguém pode falar com o rei, a não ser se ele não estender o cetro, a sentença de morte. Quando Mardoqueu soube, disse a ela, não pensas, diga a ela lá, que não pense elas, que no ânimo dela, ela poderá escapar, porque quem sabe, que para esse tempo ela chegou lá, diga a ela que se ela se calar, socorro e livramento virá de outra parte. Quando ela recebeu o recado, disse, a coisa é séria. Quem sabe, se para tal tempo tu chegaste neste lugar. Quero aproveitar. Tem lugar que Deus te levou, para o nome dele ser glorificado através de você. Tem lugar que Deus abriu os caminhos para você palmilhar, abriu as portas, te deu vitória. Continue sendo crente original. Eu achei interessante a palavra de Esté, quando ela disse assim, manda o povo orar, manda o povo jejuar, por mim, que eu vou fazer a minha parte e vou entrar na presença do rei. Perecendo vocês, eu pereço também. Irmão, Deus gosta tanto de desafio. Às vezes tem crente de vez em quando, meu Deus, como está o Brasil? O que será de nós? Aí Deus saiu do trono, foi. E Deus entregou a chave do céu, foi. Aleluia! Deus permanece inabalável, soberano, onipotente. Deus fala com a gente através da sua palavra. Deus não perde o controle de nada. Eu acho interessante a inteligência que ele deu a Esté.
de preparar a festa, preparar o banquete de vinhos, mandar um convite para o rei. Um convite para mim, eu vou. Naquela época ele não podia se apresentar. Quando chega que gosta do banquete, aí diz assim: qual é a tua petição? Pede até metade do meu reino e eu te dou. Sabe, foi isso? Não foi a sabedoria dela, não. Foi o jejum. Foi a oração. Guerra de crente é guerra espiritual. É por isso que o diabo nunca vai prevalecer contra ele. Pode inventar perseguição, pode inventar a proliferação do pecado, mas a igreja não vai se desbotar, vai continuar pura, lavada, embranquecida no sangue de Jesus Cristo. Agora, minha irmã, meu irmão, você que está lá naquela posição que Deus te colocou, não desbote não. O que é, às vezes, na linguagem, hoje os mais novos não sabem o que é desbotar. No tempo que eu era menino, aí minha mãe comprava uma roupa nova e saía lavando, era azul. Lava hoje, lava amanhã, lava para o mês. No final do ano estava quase branca. E às vezes tem crente que quando chega em determinado lugar vai se misturando com o chefe, com as pessoas de posse, aí vai desbotando. Quando vê um crente já não quer mais dar paz, já tem vergonha, já fica muito social. Vai para aquele banquete onde tem o uísque, onde tem a música popular. Não desbote não. Seja crente da qualidade de Esté, Daniel. Perecendo, perecerei. Recebe a palavra de Deus nesta noite. A chave do inferno, nem Satanás tem ela. Ele nunca vai prevalecer. Deus pode deixar as coisas acontecerem e o pessoal: cadê Deus? E cadê Deus? E Deus lá do céu: estou aqui. João, quando estava preocupado, que chegou na ilha de Pátimo, que Jesus apareceu a ele, disse: João, eu sou o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, tenho a chave, o domínio da morte e do inferno. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aqueles que queriam matar o povo de Deus, enforcar Mordecai, foi enforcado e morreu. Mas o povo de Deus, em alegria, continuou em liberdade. Deus, quando chega a hora, Ele inverte o polo. Quando chega a hora de Deus. Eu acho interessante Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Deus disse a Ananias, de Saulo, disse que ele será um vaso escolhido e eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Evangelho não é um mar de rosas. Se você está aqui escutando a palavra de Deus, ou na rede social, na televisão, você pode já ter experimentado ou está experimentando um amargor na sua vida. E de repente você diz assim: será que Deus não está me vendo? Está. Evangelho tem as suas dificuldades, a sua renúncia para a gente enfrentar. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E você pode observar que é nesse momento de aflição que você se chega mais junto de Jesus.
Quando a gente lê o desenho da humanidade, do sistema que está aí, a gente claramente, quem está com os olhos abertos, está vendo o inimigo apontando na direção da igreja. Só quem estiver com os olhos fechados. Mas a gente que tem uma Bíblia e lê e ora, sabe que as coisas estão ficando assim escuras para o lado da igreja. Só que não fique com medo, não. Não fique temeroso, não. Já disse aqui que Deus não entrega a chave, o domínio a ninguém. Agora, ninguém pode estar tão inocente em saber que estão sistema diabólico do mundo infernal se armando contra a igreja. Agora, na hora que pensar que está sucumbindo, Deus faz como fez com Paulo. Não dá tempo ler, mas quando a gente lê o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Paulo, deixa eu ler aqui rapidamente. Palavra de Deus, quando a gente fala, a hora passa rápido. Olha o que diz aqui do apóstolo Paulo. E também Saulo consentia na morte dele, no caso de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Saulo era o terror do cristianismo em Jerusalém. Versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, prendia. A palavra de Deus em Atos 9, 21, diz que ele perseguia os irmãos que invocasse o nome de Jesus. Você não pode invocar esse nome Jesus. E os irmãos ficavam, na igreja primitiva, claro que todo mundo, a gente é de carne e osso. Falar aqui é muito bom. Os irmãos dando aleluia e glória. Mas com uma perseguição, sabendo que pode alguém entrar na casa da gente e arrastar a gente, assolar a gente, prender a gente nunca passou por isso, graças a Deus. Mas quando a gente lê na Bíblia, Jesus disse assim: lembrai-vos dos que vieram antes de vós, passaram por estas coisas. A Bíblia diz que Saulo, além de prender, matava. Atos 26, 10 diz que ele consentia, autorizava matar o cristão. Séria. Atos 26, 11 diz que ele obrigava alguém a negar a Jesus Cristo, aquela pressão psicológica. Dou por vista o estado de nervos dos irmãos ali, por causa da perseguição de Paulo. A Bíblia diz que quando a Bíblia diz assim, Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Tudo indica que Jesus já tinha dado algumas ferroadas em Paulo, mas ele era tão resistente. Disse: eu continuo matando, eu continuo prendendo, eu continuo fazendo essa pressão psicológica para eles não falarem nesse nome de Jesus e nem pregar esse cristianismo. Só que teve um dia em Atos dos Apóstolos que ele saiu para prender, ameaçar, arrastar os irmãos, respirando ódio. Um homem daquele, com a autoridade que tinha, respirando ódio, dou por vista a chacina que não ia acontecer naquele dia. Mas foi exatamente naquele dia que Jesus resolveu domar o touro não domável. Esse aguilhão que Paulo fala aqui é aquele ferro que coloca na pata do touro brabo para ele amansar, para ele domar. Paulo foi considerado um touro indomável. Só que quando ele ia respirando ódio, aí Jesus disse: hoje eu desço. Não adianta ninguém querer perseguir essa igreja tem dono. Quando ele ia: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? Quem és?
estava pronto. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus ainda tem aguilhões. Os homens podem planejarem o que quiserem contra a igreja. Jesus não abre mão dela. Por isso que ele disse aqui, na sua palavra, em Mateus, como li, o verso 11: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não dá tempo de dizer o quanto Paulo sofreu, mas Paulo foi um mártir, foi um dos maiores missionários do cristianismo e padeceu pelo nome de Jesus Cristo. Jesus continua com a sua igreja. Que Deus nos ajude a guardar a sua santa palavra. Tem um hino que diz assim: bem-aventurados que no Senhor e ele creu e não via, é feliz. Se tiver alguém que deseja aceitar Jesus